Revelations. Um aspecto fundamental para entender sobre a palavra de Deus é a sua inclinação para os absolutos. Não há espaço para interpretação ou meio termo aos olhos da palavra de Deus. Você está ou salvo ou não salvo, destinado ao céu ou destinado ao inferno, alinhado com Jesus Cristo ou com o anticristo. No entanto, a geração em que vivemos tende a evitar os absolutos, inclinando-se para a redefinição das coisas e abraçando uma perspectiva mais flexível. Em João 10:27, Jesus declara: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem." Estas palavras revelam a bela realidade de que, se você está entre as ovelhas de Deus, Ele não apenas o conhece intimamente, mas também reconhece a resposta do seu coração ao segui-lo com uma fé inabalável. É inspirador contemplar que, em meio ao vasto mar de mais de 7 bilhões de indivíduos, Jesus tem a capacidade de distinguir suas ovelhas pelo nome. Este reconhecimento divino é um testemunho da profundidade de sua conexão pessoal com cada um de nós. Ele não nos vê como massas sem rosto, mas como indivíduos queridos e unicamente conhecidos. Ao contrário de uma concepção comum que sugere que todos somos filhos de Deus, automaticamente a Bíblia fornece clareza sobre o assunto. Ela reconhece explicitamente a existência daqueles cujo verdadeiro pai é o diabo. Nesse sentido, a ideia de que toda pessoa é automaticamente uma criança de Deus torna-se infundada quando examinamos as Escrituras. A palavra de Deus enfatiza a necessidade de um relacionamento pessoal com Jesus Cristo para ser reconhecido como Filho de Deus. Portanto, enquanto meditamos sobre fazer parte do rebanho de Jesus, alegremo-nos na certeza de que Ele não apenas nos conhece intimamente, mas também se deleita em nossa devoção inabalável ao seguir sua voz. Em um mundo repleto de inúmeras almas, somos tesouros do nosso bom pastor, que nos chama amorosamente pelo nome, guiando-nos em direção aos seus pastos eternos de graça e salvação. João 10:27-28 diz: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão." Certamente, o amor protetor de Jesus por suas ovelhas é uma verdade maravilhosa e reconfortante. Ele não oferece apenas vida, mas vida eterna, um presente que se estende por eras intermináveis, permitindo que suas ovelhas amadas habitem com ele no esplendor do céu. O céu, de fato, é o lar eterno especialmente preparado para as ovelhas do bom pastor, um reino de paz perfeita e alegria incessante que se estende até a eternidade. Neste abrigo divino, o medo não terá lugar e o mal será totalmente banido. No céu não há espaço para a apreensão, pois a morte foi eternamente vencida e sua picada foi removida para sempre. Podemos proclamar com confiança: "Ó morte, onde está o teu aguilhão? Onde está, ó sepulcro, a tua vitória?" A morte não tem influência no céu. Foi decididamente derrotada e seu alcance é para sempre limitado. Anelamos pelo dia em que entraremos nesse reino abençoado, onde cemitérios e funerais serão apenas memórias distantes. A dor de perder entes queridos, a imprevisibilidade da morte e a angústia de despedidas abruptas serão substituídas pela paz duradoura e permanente do céu. No céu, não há tristeza, separação ou doença. Neste domínio sagrado, lágrimas são inexistentes e a dor da doença é um conceito alienígena. O céu é um santuário onde apenas a vida eterna e abundante prevalece. Enquanto atravessamos as provações, fadigas, sofrimentos e perseguições desta vida terrena, mantenhamos nossos olhos fixos na promessa radiante do céu. Estas aflições momentâneas que suportamos, talvez por um mero século, empalidecerão em comparação com a glória e a alegria eternas que nos aguardam no céu.
A brevidade de nossa existência terrena perderá importância quando experimentarmos as maravilhas ilimitadas e atemporais do céu. Portanto, perseveremos apenas um pouco mais, sabendo que as provações deste mundo em breve serão esquecidas, enquanto a bem-aventurança eterna do céu será nossa porção eterna. Em segundo lugar, Jesus garantirá que suas ovelhas nunca pereçam e ninguém as arrancará de sua mão. Isso é proteção, é o amparo do Senhor. Eu tenho uma pergunta para você hoje. Você é uma de suas ovelhas? Tenho outra pergunta. O Senhor é o seu pastor? Acredito que uma coisa que leva muitas pessoas ao inferno é a recusa em serem ovelhas. Você vê, a salvação é algo que só podemos aceitar como um presente gratuito. Mas um homem ou uma mulher orgulhosa não quer se sentir indefeso e ter que ganhar tudo o que recebe. O inferno está cheio de pessoas orgulhosas, pessoas que nunca quiseram ser ovelhas, pessoas que nunca quiseram que Jesus fosse o seu pastor. 2 Coríntios 1, 21, 22 diz: Ora, aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Este trecho oferece uma tremenda garantia e segurança para nós como crentes. Através das palavras de Paulo, encontramos a firme convicção de que, independentemente dos desafios da vida, podemos permanecer inabaláveis em nossa fé. Essa segurança decorre do fato de que fomos adotados na família de Deus e encontramos plenitude em Jesus Cristo. Munidos desse entendimento, podemos caminhar com confiança, sabendo que fomos ungidos e separados para o divino propósito de Deus em nossas vidas. Antes de entregarmos nossas vidas a Cristo, estávamos separados de Deus. No entanto, por meio da obra redentora de Jesus Cristo, fomos reconciliados e, no momento da salvação, nos tornamos o povo escolhido de Deus. Consequentemente, não somos mais nossos próprios donos. Fomos comprados por um preço. Assim como um proprietário pode marcar suas posses para identificar a propriedade, agora pertencemos a Deus. E o sinal identificador da propriedade de Deus sobre nós é o Espírito Santo. Este selo, colocado por Deus no momento de nossa entrega a Cristo, serve como meio para que todo crente seja reconhecido como pertencente a Cristo. Sem esse selo, não pertencemos verdadeiramente a Ele. Romanos 8:9 reafirma essa verdade, declarando: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A presença do Espírito Santo dentro de nós serve como evidência de que somos posses de Deus. É o selo da propriedade de Deus, uma marca que nos distingue como seus. Na prática antiga de selar, uma insígnia indicava claramente o dono de um item, e o selo o protegeria de qualquer manipulação ou manuseio não autorizado. Da mesma forma, a presença do Espírito Santo em nossas vidas nos identifica como filhos de Deus e serve como nossa proteção divina. Sua presença é tanto uma marca de propriedade quanto um escudo contra qualquer dano que possa nos atingir. Efésios 13:14 diz: Em quem vocês também confiaram depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação. Em quem também, depois que vocês creram, foram selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. O Espírito Santo desempenha um papel crucial em nos manter alerta e constantemente nos lembrando que este mundo não é nossa morada permanente. Estamos apenas de passagem. Somos cidadãos do céu, e o Espírito Santo serve como um lembrete constante dessa verdade. Quando aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo nos é dado como evidência tangível de que temos uma destinação celestial nos aguardando.
muito superior ao nosso atual abrigo terreno. É importante reconhecer que o Espírito Santo tem origem no céu e sua presença em nossas vidas significa nossa participação no reino celestial, com o selo do Espírito Santo sobre nós. A perspectiva de ir para o inferno se torna inconcebível, pois o inferno não é o lugar de habitação do Espírito Santo. Além disso, sem o selo do Espírito Santo, a entrada no céu é impossível, pois ele serve como nosso caminho para esse reino glorioso. Lembre-se sempre de que você é profundamente amado com um amor eterno. Nosso magnífico Criador desceu à terra e voluntariamente se sacrificou por você. É essencial reconhecer que tanto você quanto eu merecíamos condenação ao inferno. Deus, em sua perfeita justiça, poderia justamente nos condenar a tal destino. No entanto, nosso Deus não é apenas um Deus de justiça. Ele é também um Deus de amor ilimitado. Quando a questão do destino da humanidade surgiu, e ninguém na terra ou no reino angelical pôde oferecer salvação, Jesus se ofereceu voluntariamente e declarou: "Eu irei." Jesus, que já estava no céu, não precisava assumir essa missão por você e por mim. No entanto, não apenas ele suportou sofrimentos inimagináveis e morreu na cruz por nossos pecados, mas também nos espera no céu, estendendo seu amor eterno e graça a nós. Seu sacrifício garante que tenhamos a oportunidade de vida eterna em sua presença, e ele aguarda ansiosamente nossa chegada em nosso verdadeiro lar, o céu. Os 9 hábitos de uma pessoa com o Espírito Santo em Antioquia eram chamados de cristãos porque seus hábitos se assemelhavam aos de Cristo. Eles eram capazes de demonstrar hábitos semelhantes aos de Cristo, porque o Espírito Santo estava sobre eles, produzindo bons frutos. Esses frutos do Espírito Santo não são meras exibições de serem cristãos. Não são naturais, mas capacitados pelo divino. Os crentes em Antioquia eram chamados de cristãos, porque seu comportamento e estilo de vida se assemelhavam de perto ao de Jesus Cristo. O termo cristão significa seguidor de Cristo ou pertencente a Cristo. As pessoas em Antioquia observaram que esses primeiros crentes não apenas professavam sua fé em Jesus, mas também viviam de acordo com seus ensinamentos e exemplo. Um verdadeiro cristão não é apenas alguém que ouve a palavra de Deus, mas alguém que a coloca em prática. Um verdadeiro cristão é alguém que fala e age de acordo com sua fé. Sua vida deve refletir que você é um seguidor de Cristo, ao contrário do ensino cristão moderno. Há uma maneira específica pela qual os cristãos devem se comportar e viver suas vidas. Devemos viver nossas vidas de uma maneira particular e única. Nesta pregação, discutirei os 9 hábitos de um cristão, os 9 hábitos de uma pessoa cheia do Espírito Santo. A vida cristã se manifesta, a salvação é aparente e estar cheio do Espírito Santo é observável. As pessoas ao seu redor, seus amigos, família, vizinhos e colegas de trabalho, não devem ficar surpresos ao descobrir que você é um cristão. A razão pela qual algumas pessoas ficam surpresas ao descobrir que alguém é cristão é porque elas vivem, falam e se comportam de maneira indistinguível do mundo secular. Elas se envolvem no mesmo comportamento pecaminoso que o mundo. Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Esses são os 9 frutos do Espírito. O Espírito Santo tem o poder de transformar seu caráter, e ter esses frutos em um caráter transformado é algo que você precisa nutrir, regar e buscar ativamente melhorar em sua vida. Amor. Já se perguntou por que o amor é o primeiro dos frutos do Espírito? Porque o amor é primordial em nossa fé cristã e é a pedra angular na vida do crente. Não existem cristãos sem amor. João 13, 34, 35. Nesse contexto, vale a pena notar que Jesus deu um novo mandamento. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros.
Observe que nas palavras de Jesus há um mandamento para amar uns aos outros. Você acha que as igrejas e denominações modernas se amam mutuamente? Eu não acredito. Há confrontos entre denominações, entre pregadores. Onde está o amor? Amar é um mandamento. Não é uma escolha opcional que alguns cristãos têm que seguir enquanto outros podem negligenciar. Não, é um mandamento. Deus ordena que você ame. Deus exige que você ame. Assim o mundo reconhecerá que somos cristãos pelo nosso amor mútuo. Vamos amar uns aos outros, permanecer juntos, proteger uns aos outros, escudar uns aos outros e levantar uns aos outros quando alguém cai. 1 Timóteo 1, 5, 6. O objetivo de nossa instrução é o amor, proveniente de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns, desviando-se dessas coisas, se perderam em discussões infrutíferas. Esses 2 versículos começam afirmando que o objetivo primário de todos os ministérios cristãos é cultivar o amor a partir de um coração puro, uma boa consciência e uma fé sincera. Esse conceito encapsula o propósito fundamental do ensino cristão, que vai além da mera transmissão de conhecimento ou envolvimento em rituais religiosos. Em vez disso, concentra-se na profunda transformação de indivíduos em seguidores autênticos de Cristo. Amor, pureza de coração, boa consciência e fé sincera são características definidoras de uma vida cristã verdadeira. Um ministério não deve se concentrar em gerar dízimos ou produzir indivíduos que contribuam financeiramente para o ministério. Da mesma forma, seu propósito não deve se limitar a criar pessoas que cantam canções ou realizam rituais religiosos. O objetivo principal de todo ministério deve ser nutrir indivíduos que genuinamente amam uns aos outros. Como canal no YouTube, não estamos preocupados com seu dízimo ou sua autoestima. Estamos focados no desenvolvimento de pessoas que verdadeiramente incorporam o amor, especialmente cristãos que amam uns aos outros. Este é o propósito deste canal no YouTube. Esse amor deve começar dentro do lar. Frequentemente, as pessoas podem alegar que perderam o amor pelo cônjuge. No entanto, Deus nos ordena a amar nosso cônjuge mesmo em suas imperfeições, falhas e atos errados. Isso requer amá-los quando estão sendo irracionais ou parecem não merecer amor. Este comando divino destaca a importância do amor incondicional no contexto do casamento, expandindo-se além da unidade familiar. Cristãos são chamados a estender o amor àqueles que encontram, incluindo amigos, familiares e conhecidos. Um dos atos mais amorosos é compartilhar a mensagem do Evangelho com os outros. É incongruente afirmar a identidade como uma pessoa amorosa enquanto se mantém a certeza da salvação e da paz celestial, falhando em compartilhar essa mensagem transformadora com os outros. O fruto do Espírito é o amor, e ele se manifesta em nosso amor por Deus com devoção inabalável e por nossos vizinhos com compaixão sincera. O amor não é apenas uma proclamação, mas uma experiência vivida. Professar a fé como cristão requer demonstrá-la através de uma vida saturada de amor. Se você diz ser cristão, prove isso vivendo uma vida cheia de amor. 2. Alegria. Ao explorarmos o fruto do Espírito, chegamos à segunda fruta doce e vital: alegria. Ao aprofundarmos o significado da alegria em nossa jornada cristã, somos lembrados de sua profunda importância na Bíblia, com a palavra alegria aparecendo quase 200 vezes. Essa menção frequente destaca a profundidade de seu significado e sua importância em nossas vidas como crentes. É essencial distinguir a alegria da felicidade, pois não são sinônimas. Enquanto a felicidade muitas vezes está ligada a circunstâncias externas e pode ser passageira, a alegria emana de dentro e permanece firme, independentemente das turbulências ao nosso redor. Indivíduos alegres escolhem conscientemente a gratidão como um modo de vida, independentemente dos desafios que enfrentam. Na língua grega, a palavra para alegria é chara, que transmite uma sensação de contentamento interior, deleite ou regozijo. Esse contentamento interior irradia do coração e, eventualmente, se manifesta em comportamento alegre. É um processo de transformação poderoso que começa no cerne do nosso ser.
Considere a profunda alegria que surge da certeza da vida eterna no céu. Que fonte maior de alegria pode haver do que a certeza do nosso destino celestial? Já testemunhei santos em seus leitos de morte suportando dores excruciantes. E ainda assim, seus semblantes irradiavam alegria que desafiava as limitações de seu sofrimento físico. Sua alegria não dependia das circunstâncias, mas estava fundamentada na esperança inabalável da eternidade com seu Salvador. Isso testemunha o poder transformador da fé que capacita os crentes a possuir uma alegria que ultrapassa a compreensão. Em um mundo cheio de incertezas e tumultos, o fruto da alegria permanece como um companheiro firme para aqueles que depositam sua confiança em Cristo. É um lembrete de que a verdadeira alegria não depende de fatores externos, mas é um presente de Deus cultivado por um relacionamento profundo com Ele. Ao cultivarmos essa alegria interior, descobrimos uma fonte duradoura de contentamento que nos sustenta através dos desafios da vida e, em última instância, nos conduz ao nosso lar eterno no céu. 3. Paz. A paz, o terceiro fruto do Espírito, ocupa um lugar profundo na vida do crente. Em um mundo frequentemente marcado por caos, conflito e instabilidade, o conceito de paz assume uma significância especial dentro da jornada cristã. Antes de tudo, é importante compreender que a paz mencionada aqui não é meramente a ausência de conflito ou tumulto em nossas circunstâncias externas. Em vez disso, trata-se de uma paz interior profunda e duradoura que transcende os desafios e incertezas da vida. Essa paz, referida como Shalom na língua hebraica, representa um estado de completude, integridade e bem-estar. A paz do cristão está fundamentada em um relacionamento profundo com Deus por meio de Cristo. É a garantia de que, apesar das tempestades que rugem ao nosso redor, temos uma âncora segura e inabalável em nossa fé. Jesus mesmo prometeu essa paz aos seus seguidores, em João 14:27, quando disse: "A paz eu deixo com vocês, a minha paz eu lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo." Essa paz também se estende às nossas relações com os outros. Como cristãos, somos chamados a ser pacificadores, buscando ativamente a reconciliação e a harmonia em nossas interações com os outros. Isso significa buscar resolver conflitos e reparar relacionamentos quebrados, refletindo o amor e o perdão que recebemos de Deus. Além disso, a paz do Espírito capacita os crentes a navegarem pelas provações e tribulações da vida com um senso de calma e confiança na soberania de Deus. Isso não significa que não enfrentaremos dificuldades, mas nos assegura que podemos experimentar uma serenidade profunda, mesmo no meio das tempestades da vida. Esta é a paz que ultrapassa a compreensão, a paz que intriga os incrédulos em um mundo que frequentemente oferece apenas soluções temporárias para encontrar a paz, seja por meio de riqueza material, poder ou prazeres passageiros. O fruto do Espírito oferece uma paz duradoura e transcendente. Ele nos lembra que nossa paz última é encontrada em nosso relacionamento com Deus, possibilitado pelo trabalho de Jesus Cristo. A paciência, a longanimidade, o quarto fruto do Espírito, incorpora uma virtude profunda que ocupa um lugar especial na vida de um cristão. Embora seja uma qualidade menos celebrada do que o amor, a alegria ou a paz, é essencial para refletir o caráter de Cristo. A longanimidade, frequentemente sinônimo de paciência, vai além da mera resistência. Ela abrange a capacidade de suportar provações, tribulações e até mesmo as falhas dos outros com um espírito de tolerância e firmeza. Essencialmente, é a disposição de suportar desconforto ou atraso sem ficar desanimado ou ressentido. Ao navegar pelas complexidades da vida, a longanimidade nos permite mostrar uma notável resiliência diante da adversidade. É um compromisso firme de perseverar por meio de circunstâncias desafiadoras, reconhecendo que o tempo e o propósito de Deus estão em ação, mesmo quando não podemos compreendê-los completamente. Um dos exemplos mais notáveis de longanimidade é encontrado nas interações de Deus com a humanidade.
Apesar de nossas falhas repetidas e desobediência, Ele estende pacientemente sua graça, oferecendo oportunidades para arrependimento e redenção. É por meio de sua longanimidade que temos a chance de experimentar a salvação e a reconciliação. Da mesma forma, como seguidores de Cristo, somos chamados a demonstrar essa mesma longanimidade para com os outros. Isso envolve estender graça e perdão àqueles que podem ter nos prejudicado, suportando suas imperfeições e fraquezas. Ao fazer isso, refletimos o poder transformador do amor de Cristo dentro de nós. A longanimidade também desempenha um papel crucial em nosso crescimento pessoal e maturidade. A longanimidade nos ensina resiliência, perseverança e a importância de depender da força de Deus durante tempos desafiadores. Ela nos capacita a desenvolver uma confiança mais profunda em seu plano e timing. Em um mundo que muitas vezes valoriza a gratificação instantânea e soluções rápidas, o fruto da longanimidade nos lembra da natureza duradoura do amor de Deus e da resistência paciente necessária em nossa jornada cristã. É uma virtude que nos encoraja a manter a esperança e a fé mesmo diante das provações, sabendo que os propósitos de Deus estão sendo cumpridos no tempo perfeito. 5. Bondade. A quinta fruta do Espírito irradia como um farol do amor de Cristo em um mundo que frequentemente anseia por compaixão e graça genuínas. É uma qualidade que transcende a mera polidez ou gestos superficiais, pois a verdadeira bondade flui do coração, refletindo o próprio caráter do nosso Salvador. A bondade encontra suas raízes no desprendimento. É uma escolha deliberada de estender amor, empatia e assistência aos outros sem esperar nada em troca. Em uma sociedade que às vezes valoriza o egocentrismo, demonstrar bondade é um ato poderoso e contracultural. Como cristãos, somos chamados a ser condutos da bondade de Deus para o mundo. Isso começa com como tratamos aqueles ao nosso redor, nossa família, amigos, vizinhos e até mesmo estranhos. A bondade não é reservada apenas para aqueles que são amáveis conosco em retorno, mas se estende a todos, incluindo aqueles que podem ser difíceis ou desafiadores de amar. A Bíblia nos lembra em Efésios 4:32, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Nossa bondade deve espelhar a compaixão e o perdão ilimitados que Deus nos mostrou por meio de Cristo, sendo uma maneira de refletir o seu amor para um mundo quebrado e ferido. Uma das belas características da bondade é que ela tem um efeito cascata. Quando estendemos bondade aos outros, frequentemente os inspiramos a fazer o mesmo. Isso cria um ciclo positivo de boa vontade que pode transformar comunidades e até mesmo nações. Além disso, a bondade não se limita apenas a ações. Ela abrange também nossas palavras. Devemos falar com gentileza e respeito, mesmo ao abordar desacordos ou diferenças de opinião. Nossas palavras têm o poder de elevar, encorajar e curar, ou de ferir e prejudicar. Que nossa fala seja temperada com bondade. Em um mundo marcado por divisões, conflitos e negatividade, o fruto da bondade serve como um poderoso testemunho da graça de Deus. É uma luz que brilha nas trevas, oferecendo esperança e um vislumbre do amor que Cristo tem por cada um de nós. Portanto, abracemos a bondade como um hábito fundamental de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Façamos um esforço consciente para ser agentes de bondade em nossas vidas diárias, lembrando que nossas ações e palavras têm o potencial de trazer transformação, cura e reconciliação. 6. Bondade. A sexta fruta do Espírito é um testemunho da excelência moral cultivada no coração de um verdadeiro crente. É uma virtude que espelha a própria natureza de Deus, que é a fonte última de toda bondade. Em um mundo que por vezes parece consumido por decadência moral e egoísmo, a bondade se destaca como um farol de esperança. Ela representa um desejo genuíno de fazer o que é certo, justo e honroso aos olhos de Deus e dos homens. A bondade vai além de ações externas. Ela emana de um coração alinhado com a retidão de Deus. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, escreveu: "Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem."
Este versículo encapsula a essência da bondade, chamando-nos a superar a escuridão e a negatividade que podem nos cercar, respondendo com atos de bondade, compaixão e integridade moral. A bondade envolve fazer escolhas que honram a Deus e beneficiam os outros. Significa buscar aliviar o sofrimento, defender a justiça e estender uma mão amiga aos necessitados. É a disposição de seguir o caminho elevado quando confrontados com dilemas morais, mesmo que isso possa ter custos pessoais. A busca pela bondade nem sempre é fácil, pois frequentemente exige nadar contra a corrente das normas sociais e da pressão dos pares. No entanto, como seguidores de Cristo, somos chamados a ser sal e luz no mundo, preservando valores morais e iluminando o caminho para a retidão. Jesus mesmo exemplificou a bondade ao longo de seu ministério terreno. Ele curou os doentes, alimentou os famintos e ofereceu perdão aos arrependidos. Sua bondade atraiu as pessoas para ele e revelou o coração do Pai. Ao cultivarmos o fruto da bondade, nos tornamos vasos pelos quais o amor e a retidão de Deus fluem. Nossas ações e escolhas se tornam um testemunho do poder transformador do Espírito Santo que opera em nós, tornando-nos agentes de mudança positiva em um mundo que tão desesperadamente precisa. Gálatas 6:10 nos lembra: portanto, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos que pertencem à família da fé. Este versículo destaca a importância de estender a bondade não apenas aos que estão dentro de nossa comunidade de fé, mas a todas as pessoas. É por meio de nossos atos de bondade que refletimos o amor de Cristo ao mundo e atraímos outros para a família dos crentes. Em conclusão, a bondade é um hábito vital de uma pessoa cheia do Espírito Santo. É uma expressão de nossa devoção a Deus e nosso compromisso de tornar o mundo um lugar melhor. Ao caminharmos na bondade, não apenas honramos a Deus, mas também inspiramos aqueles ao nosso redor a buscar uma vida marcada pela excelência moral e compaixão. 7. Fé. A fé, o sétimo fruto do Espírito, ocupa um lugar central na vida de um crente. Não é apenas um hábito comum, mas um elemento fundamental que sustenta toda a jornada cristã. A fé é a confiança inabalável em Deus, em suas promessas e em seu plano para nossas vidas. Na Bíblia, Hebreus 11:1 define a fé como a substância das coisas esperadas e a evidência das coisas não vistas. A fé é a substância das nossas esperanças e a evidência do invisível. É acreditar nas promessas de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. É ter confiança de que Deus está no controle, mesmo quando o mundo parece caótico. A fé não é otimismo cego. Ao contrário, está enraizada no caráter e histórico de Deus. Ao longo da Bíblia, vemos inúmeros exemplos de pessoas que demonstraram uma fé notável nas promessas de Deus. Abraão acreditava que Deus o faria pai de muitas nações, mesmo sendo idoso e sem filhos. Noé construiu uma arca conforme o comando de Deus, confiando que um dilúvio estava por vir, embora nunca tivesse visto um antes. Essas figuras bíblicas não eram apenas esperançosas cegas. Tinham fé fundamentada em seu relacionamento com Deus. Como crentes, nossa jornada de fé começa ao confiarmos em Jesus Cristo para nossa salvação. Acreditamos que seu sacrifício na cruz pagou o preço por nossos pecados e o aceitamos como nosso Senhor e Salvador. Essa fé inicial é a base de toda a nossa caminhada cristã. A fé não é apenas uma decisão única. É uma escolha diária de confiar em Deus em todas as circunstâncias. É acreditar que Deus está conosco no meio das provações, trabalhando todas as coisas para o nosso bem. É ter fé em sua provisão, orientação e sabedoria enquanto navegamos pelos desafios da vida. Além disso, a fé não é passiva, mas ativa, como nos diz Tiago 2:17. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma.
Se a fé não é acompanhada por obras, está morta. Nossa fé deve ser demonstrada por meio de nossas ações. Vivemos nossa fé ao mostrar amor aos nossos vizinhos, ao sermos alegres na adversidade, ao buscar a paz em nossos relacionamentos e ao suportar as provações com paciência e longanimidade. Nossa fé nos inspira a realizar atos de bondade e bondade, refletindo o caráter de Deus em nossa vida diária. Nos momentos de dúvida e incerteza, nossa fé é testada, mas é através dessas provações que nossa fé é refinada e fortalecida. Aprendemos a depender da fidelidade de Deus e a não confiar em nossa compreensão. Descobrimos que mesmo quando não conseguimos ver o caminho, podemos confiar naquele que é o caminho. Em conclusão, a fé é um hábito vital de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Não se trata apenas de acreditar em Deus, mas de confiar nele de todo o coração e viver essa confiança em nossa vida diária. A fé nos capacita a superar dúvidas, medos e obstáculos e nos dá poder para caminhar com confiança nas promessas de Deus. A gentileza, o oitavo fruto do Espírito, é uma qualidade frequentemente negligenciada, mas de grande importância na vida de um crente. Ela engloba uma disposição terna e compassiva, marcada pela humildade e consideração pelos outros. Num mundo que frequentemente pode ser severo e implacável, a gentileza se destaca como um contrapeso, refletindo o caráter de Cristo. O termo gentileza é derivado da palavra grega prates, que também pode ser traduzida como mansidão. No entanto, é importante entender que gentileza não equivale à fraqueza. Em vez disso, representa força sob controle. Uma pessoa gentil possui o poder de reagir com força ou assertividade, mas escolhe exercer restrição, respondendo com bondade e empatia. Um dos exemplos mais marcantes de gentileza é encontrado na vida de Jesus. Ele acolhia crianças de braços abertos, curava os doentes com compaixão e oferecia perdão aos que haviam pecado. Suas interações com os outros eram marcadas por gentileza e humildade. Ele disse em Mateus 11:29, "Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas." A gentileza se estende à forma como tratamos aqueles ao nosso redor, independentemente de seu status ou circunstâncias. Envolve falar e agir com graça, mesmo em situações desafiadoras. Uma palavra gentil pode dissipar a raiva, consertar relacionamentos quebrados e oferecer conforto àqueles que estão sofrendo. É a antítese da aspereza e crueldade. Nas relações, a gentileza desempenha um papel crucial. Ela promove um ambiente de confiança, abertura e compreensão. Em conflitos ou desacordos, uma abordagem gentil pode levar à resolução e reconciliação. Envolve ouvir ativamente, buscar entender antes de ser entendido e oferecer perdão prontamente. Além disso, a gentileza se estende à forma como lidamos com nossas próprias falhas e fracassos. Um espírito gentil não é duro ou crítico consigo mesmo, mas reconhece as imperfeições com humildade e busca crescimento e aprimoramento. Envolve estender a mesma graça e perdão a si mesmo que oferecemos aos outros. Num mundo que por vezes valoriza a assertividade e a autopromoção, a gentileza é uma característica contracultural. Ela nos lembra que a verdadeira força está na bondade e que o poder genuíno se manifesta na humildade. É um convite para incorporar o Espírito de Cristo em nossas interações com os outros. À medida que cultivamos o fruto da gentileza em nossas vidas, nos tornamos canais pelos quais o amor e a compaixão de Deus fluem. Nossas palavras e ações se tornam fontes de conforto e encorajamento para aqueles que encontramos em um mundo que precisa de cura e compreensão. A gentileza é um hábito poderoso e transformador de uma pessoa cheia do Espírito Santo.
A temperança ou autocontrole é o nono e último fruto do Espírito e é um hábito crucial que completa o caráter de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Envolve dominar desejos, impulsos e emoções, alinhando-os com a vontade e propósito de Deus. Num mundo orientado pela gratificação instantânea e indulgência, o autocontrole destaca-se como um farol de disciplina e retidão. Requer que governemos nossas ações, pensamentos e palavras de uma maneira que honre a Deus. Significa dizer não às tentações e comportamentos pecaminosos que podem nos desviar. É a capacidade de resistir a reações impulsivas e, em vez disso, escolher paciência e sabedoria. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, escreveu: "Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado." 1 Coríntios 9, 27. Essa disciplina do eu é um aspecto essencial de uma vida cristã fiel. Uma das áreas em que o autocontrole é frequentemente testado é em nossa fala. Provérbios 25, 28 aconselha: "Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito." Palavras faladas com pressa ou raiva podem causar danos irreparáveis aos relacionamentos e prejudicar nosso testemunho como cristãos. O autocontrole na fala envolve medir nossas palavras, falar com bondade e gentileza, e evitar fofocas ou difamações. Outra área onde o autocontrole desempenha um papel vital é no gerenciamento de nossos desejos e apetites, o que inclui controlar nosso consumo de comida, bebida e outros prazeres de forma moderada. Significa não permitir que nossos desejos nos levem ao excesso ou à dependência. O autocontrole nessa área ajuda a manter a saúde física e evita que sejamos escravizados por nossos desejos. Além disso, o autocontrole se estende às nossas emoções. Embora seja natural experimentar uma variedade de emoções, o autocontrole nos permite gerenciá-las de maneira apropriada. Isso significa não deixar que a raiva nos consuma ou permitir que o ciúme fique incubado. Em vez disso, buscamos a orientação do Espírito Santo ao responder às nossas emoções de maneiras que estejam alinhadas com o amor e a graça de Deus. Na busca pelo autocontrole, devemos lembrar que não se trata de nossa própria força, mas de depender do poder do Espírito Santo. Gálatas 5,16 nos diz: "Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne." Quando nos submetemos ao Espírito Santo, ele nos capacita a exercer o autocontrole sobre nossa natureza pecaminosa. O autocontrole está intimamente ligado à paciência e à longanimidade. Ele nos capacita a suportar dificuldades e provações com um espírito de perseverança. Permite-nos aguardar o tempo de Deus, em vez de avançar precipitadamente com nossa própria força. Em conclusão, o autocontrole é um hábito essencial para uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ele nos capacita a viver uma vida que honra a Deus em todos os aspectos: ações, fala, pensamentos e emoções. Isso nos diferencia das formas impulsivas e indulgentes do mundo, permitindo-nos produzir os frutos do Espírito em todas as circunstâncias. À medida que continuamos a cultivar o autocontrole em nossas vidas, tornamo-nos testemunhas mais eficazes para Cristo e refletimos seu caráter a um mundo que precisa de sua graça transformadora. Então abracemos o autocontrole como um hábito fundamental que completa o retrato de uma pessoa com o Espírito Santo, nos encorajando e elevando para nos tornarmos mais semelhantes a Cristo em tudo o que fazemos. Você está buscando por Deus? Provérbios 8:17, na versão King James, diz: "Eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me encontrarão." As pessoas buscam a Deus por diferentes razões ao irem à igreja. Uma coisa importante a entender
é que as pessoas estão lá por diferentes motivos. Algumas procuram a Deus para que Ele as enriqueça, vendo Deus como um caixa eletrônico cósmico. Outras o buscam para serem curadas, enquanto algumas procuram encontrá-lo pelas bênçãos que podem receber dele. Outras ainda buscam Deus para que ele lhes conceda os desejos de seus corações, ou até mesmo para encontrar um marido ou esposa. Houve casos de pessoas que buscaram Deus por motivos financeiros, mas tiveram seus motivos transformados ao terem um encontro pessoal com ele. Algumas pessoas, no passado, pesquisaram o cristianismo com a intenção de refutá-lo, mas após a pesquisa, se converteram em fiéis devotos. Quando alguém tem um encontro pessoal com Deus, nunca mais será o mesmo. Se o Deus de Abraão, Isaque e Jacó toca em você uma vez, você nunca mais será o mesmo. Encorajo você hoje a buscar a Deus se estiver em busca da verdade, se estiver perdido e sem esperança. Se você quer encontrar Deus, há maneiras específicas de buscá-lo, e essas maneiras são práticas, requerendo prática constante. Buscar a Deus não é algo que você deve fazer ocasionalmente. Você nunca pode ter o suficiente de Deus, e é por isso que deve buscá-lo o tempo todo. Qual a sua opinião sobre o tema apresentado? Deixe seu comentário abaixo. Sua participação é muito importante para nós. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe o vídeo. Obrigado por assistir e fique com Deus.